Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E nesse novo formato que estamos iniciando nesta semana, aos sábados, eu vou desenvolver um estudo sobre as parábolas de Jesus. Então faremos, as parábolas são belíssimas, elas trazem muito aprendizado. Era o recurso pedagógico, era o método pedagógico de que Jesus se utilizava para que esses ensinamentos, na forma de pequenas historietas, utilizando-se ali do vocabulário, do conhecimento, das vivências, né, ali do seu povo, que ficasse para todos, em todos os tempos, que fosse sendo propagado, porque é muito mais fácil memorizarmos pequenas histórias e assim, memorizando, poderíamos difundir os ensinamentos de Jesus, que trazem profundas lições de uma forma de que cada um entende de acordo com seu grau de amadurecimento. E nós vamos começar com a parábola do semeador, que foi trazida por Mateus, é a primeira parábola que é trazida por Mateus, também Marcos traz e Lucas traz. João é o que menos trabalhou as parábolas, né? Ele escreveu o Evangelho muito tempo depois, ele já estava bem idoso, então não era mais o momento de trabalhar as parábolas, ele pegou ali um outro segmento dos ensinamentos de Jesus, mas temos muitas parábolas, ao todo cerca de umas 48 parábolas. E nós vamos começar então com a parábola do semeador, né? Que é narrada tanto por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas, porque é uma parábola que trouxe muitas dúvidas aos discípulos e Jesus explica para eles o que ele quis dizer com aquela parábola, né? Vamos começar então. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe: O que significa esta parábola? Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então, vem o diabo, que representa a tentação, né? E tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos,
Estes são os que ouviram, e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E aqui caiu na boa terra. Esses são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Então, Cair Bar Schutel, um grande estudioso, um bandeirante do Espiritismo, ele vai comentar essa lindíssima parábola do semeador. Então, é sempre assim, e saiu a semear. Então, vamos prestando muita atenção, porque isso representa a nossa vivência diante do Evangelho que já nos chegou há muito tempo. Como que cai o nosso coração? Que tipo de solo representa o nosso coração, né? Então vamos lá. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas e, ao mesmo tempo, que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. As novas, né? São as notícias. Jesus veio nos trazer a boa nova. Por isso que o Evangelho é Evangelho de alegria, porque é a boa nova. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades. Como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e desta semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente, é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda a parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva este fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra, que recebe as sementes, representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Então temos ali
a beira do caminho, o pedregal, né? São as 4 situações que Jesus cita. O espinhal e a terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra se apregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Muitos a pregam por interesse, como mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurece-os. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, e entendamos a palavra como os ensinamentos que Jesus nos trouxe, Deus verbalizou para nós o pensamento de Deus. Como que nós conhecemos a Deus? Por tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Jesus encarnou e pôde nos verbalizar o pensamento de Deus através dos ensinos que ele nos trouxe. Então, quando nós falamos, estamos vendo aqui, para pregar e ouvir a palavra, entendamos os ensinamentos de Deus trazidos por Jesus. Então, para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, nem a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Sermo quem locutus sum. Judicabit eum in novissimo dia. Temos lá em João, né? Essa transcrição latina. Então, no capítulo 12, versículo 48. Então, e Jesus nos falou em dado momento: tudo passará pela terra, mas minhas palavras não passarão, os seus ensinamentos não passariam. Que belíssimo quadro, diz Caibar. Apresenta-se às nossas vistas quando, animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades. E aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas, para que o gozo das bem-aventuranças eternas, para o gozo das bem-aventuranças eternas. O Espiritismo, filosofia, ciência, religião, interdependente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par
de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Os ensinamentos de Jesus no longo da história foi deturpado, A luz ficou ali debaixo do alqueire, alqueire é um móvel, sendo que Jesus disse que era para colocar a candeia em cima do alqueire, Não era para esconder, essa luz veio para ser expandida. E vamos refletindo nesses estudos que estamos fazendo, sobre essa parábola, vamos refletindo de que forma nós estamos lidando com esses ensinamentos, que tipo de terreno é o nosso coração, é árido, é pedregoso, é cheio de espinhos. Podemos entender espinhos como raivas, não? Raivas, mágoas, tantas coisas, representam esses espinhos no nosso coração. Então, como que é o solo do nosso coração? Essa semente que foi plantada, como ela tem sido trabalhada por nós? E nos nossos lares, vamos refletindo, De que forma temos levado as parábolas, esses ensinos de Jesus para os nossos tão queridos? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 17, que ele intitula Sede Perfeitos, ele transcreve a parábola do semeador, buscando em Mateus. E depois ele faz um comentário, que é o que nós vamos ver. Ele comenta: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há que, na verdade, para as quais elas não passam de letra morta, que é a semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer as diferentes categorias de espíritos. Então, outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade. Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazerem-se-lhes a imaginação, mas que após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na terra e produzem frutos. O que nós temos que focar muito
que sempre é tempo de trabalharmos essa terra. Se ela ainda está árida, se ela ainda está pedregosa, descuidada, se ela ainda está com muitos espinhos, não é? O que nós podemos fazer é o trabalho constante. Irmos trabalhando, adubando esta terra, que na verdade é trabalhar os nossos sentimentos, nos exercitando na capacidade de termos bons sentimentos. E só se exercita bons sentimentos enfrentando as situações, percebendo sentimentos que não são ideais, que são nocivos, e trabalharmos tudo isso em nós. Mas para que essa parábola do semeador fique muito forte, né? Porque é um ensino maravilhoso. Só esse início, e saiu a semear. É muito lindo a forma como Jesus se expressava ali junto de todo aquele povo que se aconchegava junto dele. Então vamos ver novamente, para que desta vez, com esse entendimento que fomos aqui buscando, ela nos alcance mais profundamente. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. Então, a parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue ser fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Então, mostra-nos que não é fácil essa conquista desta condição. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Esta parábola, ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas formas para usarmos esses ensinos, como foi citado por Cair Bar Schutel, né? Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da sua forma de agir e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Estava sentado junto ao mar. Pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas. De fato, ele estava junto ao mar, né? Ali o mar da Galileia, que já falamos tantas vezes, né? Mas como ele usava de linguagem figurada, nós temos que buscar sempre o ensinamento que passava, né? Pode ser o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano, porque nós não temos que mergulhar fundo em nós mesmos, né? Nesse abismo que há dentro de nós e que quantas vezes nós não desejamos buscar esse processo de autoconhecimento.
não é? Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. A saída se deu naquele dia, indicando-se que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. Né? Então, naquele momento, naquele dia, saiu a semear. Né? E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, estava em pé na praia. A multidão carente de segurança e amparo aproxima-se de Jesus, atraída por sua poderosa vibração de amor. Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar de pé, define sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais gratificantes na condução da própria existência. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado. Já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Esse tipo de solo ou local onde as sementes caíram simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui vemos os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar. As pessoas representadas por esse terreno, situado à beira da estrada, foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. As pedras indicam as formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós. Essas amarras que trazemos, essas algemas que nos impedem de caminhar com mais segurança para o alto. Né? Mas aquelas que caem no terreno preparado, estas sim germinam, essas sim produzem. Queira Deus que nos empenhemos nesse caminho abençoado, mergulhando nesses ensinamentos de Jesus para compreendermos o que Ele nos passou, esse grande, o maior educador das almas por excelência, nosso Mestre Jesus. Fiquem para nós essas reflexões,
e que fiquemos em paz.